nós soubemos que você esteve na folia, estava com glitter, plumas e paetês, só que não. Estava enfurnada lendo todo o inquérito da Polícia Federal a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, e hoje pela manhã tivemos e trouxemos aqui para o nosso ouvinte alguns áudios dos vídeos que a PF tem sobre a reunião que mostrou claramente qual era o nível de discussão a respeito das eleições de 2022 entre o presidente e os seus integrantes do chamado núcleo duro ali do presidente da República. Que avaliação você faz entre aquilo que você leu e o que hoje nós trouxemos desses áudios referentes a Jair Bolsonaro? Pois é, Ibrahim, os vídeos, né, que a colunista Bela Megali do jornal o Globo conseguiu mostram realmente que o que se diz no inquérito bate com o que estava sendo feito, o que estava sendo dito nos vídeos. Vamos lembrar que esses vídeos, eles se referem à data do dia 5 de julho de 2022, né? Ou seja, antes aí das eleições, antes mesmo do período oficial de campanha eleitoral para as eleições à presidência da República daquele ano. E nele, a operação da PF ontem, ela realmente mostrou o seguinte: o que ela estava tentando mostrar era, olha, essa tentativa de desacreditar o sistema eleitoral, de, a partir disso, ter um golpe de Estado por meio dessa narrativa, por meio dessa narrativa, que se começava ali por desacreditar as urnas eletrônicas, ela começou antes. Já assim, em 2019, já se falava disso. E quando a gente vê em um dos trechos do vídeo em que o presidente fala, nós sabemos que se a gente reagir depois das eleições, vai ter um caos no Brasil, vai virar uma grande guerrilha, uma fogueira no Brasil. Agora, alguém tem dúvida que a esquerda, como está indo, vai ganhar as eleições? Não adianta ter 80% dos votos, eles vão ganhar as eleições, mostram realmente que isso já estava sendo emparelhado, de certa forma, muito antes, e a gente pode citar que foi utilizado dinheiro público, né? Porque um dos inquéritos da Polícia Federal relacionados ao presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, mostra que foram feitos estudos, gastos mais de R$1 milhão, justamente para ser financiado um estudo para colocar em dúvida a lisura das urnas eletrônicas, a lisura do sistema eleitoral brasileiro. E aí, quando você vê, né, o presidente da República irritado, o então presidente da República irritado, falando com seus ministros, que todos eles têm uma inteligência acima da média e eles sabiam que tinham algo a perder, então, e que era preciso não deixar chegar as eleições para aí sim começar a agir, mostra que realmente não era só uma questão de narrativa, não era só bravatas, não era só discussões, né? Mas era de fato um plano que estava sendo colocado em andamento, porque o presidente, então, da República, ele já tinha certeza de que não iria vencer as eleições. Então, Ibrahim, e as citações também que chamam a atenção em relação ao Exército Brasileiro, né? Ontem a gente já mostrou um pouco disso, de que o Walter Braga Neto, o general Heleno, eles estavam zombando, né, dos comandantes das Forças Armadas e pressionando pressionando algum posicionamento deles, né? O Exército ainda, por exemplo, não se manifestou. Ontem o Mourão, no plenário do Senado Federal, disse que as Forças Armadas precisariam agir. Então, precisa tomar muito cuidado, né? Porque bravatas, elas querendo ou não, elas incentivam as pessoas, né? Então, assim, não é somente um jogo de palavras quando a gente vê esses vídeos e olha com detalhe na lupa aí o inquérito do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que embasou a operação que foi deflagrada ontem. Eu acho que, França, a gente estava falando em algum outro momento de que a Polícia Federal estava dando pequenos passos em direção à aproximação deste núcleo político, de uma quase digital do presidente da República, então Jair Bolsonaro, para tratar deste assunto. Eu acho que a gente pode avaliar de alguma maneira que ontem foi dado sabe aquele salto com vara que você vê nas Olimpíadas? Aparentemente, pela quantidade de provas apresentadas, é isso. A distância talvez tenha se encurtado da proximidade do presidente de uma atuação direta para dizer, o presidente participou ou tinha ciência. Se ele deu a anuência, também está em investigação. Mas claramente pela robustez de provas e pela presença, pela voz, pela imagem,
o presidente sabia de muitas das coisas que estavam colocadas ali, se não tudo, naquele inquérito. Exatamente, Ibrahim. E até uma das medidas cautelares da Polícia Federal que foi tomada de forma estratégica ontem, né, foi justamente impedir aí a comunicação, né, entre vários dos investigados nesse momento. Então, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro não pode se comunicar com Walter Braga Neto, com o general Heleno e com várias outras pessoas que estão sendo investigadas, o general Almir Garnier, o almirante, né? Então, assim, a gente vê que a Polícia Federal, ela não só fez uma mega operação, mas como ela está tentando aí criar uma estratégia, porque a partir do momento em que esses aliados não conseguem se comunicar entre si e eles não podem se comunicar nem por meio de suas defesas, então, isso mostra também a forma com que a PF está estruturando para que, em uma segunda fase, essas provas que foram coletadas agora, elas possam vir de forma mais robusta. E aí, é interessante a gente ressaltar que, na oposição, o que se diz é que a narrativa que vai continuar sendo feita em relação à perseguição e em relação de que não há provas ou coisas do tipo, mas que há, sim, algum tipo de receio até onde isso pode chegar. E utilizam até uma comparação com os Estados Unidos, com o Donald Trump, justamente para falar como que a gente vai ter que fazer depois. Então, é uma coisa também interessante da gente observar, da gente avaliar, porque a ideia que se tem é de que realmente de onde veio isso vai vir muito mais daqui para frente.